Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, apresenta um momento decisivo da igreja. Isto é, Estevão foi apedrejado, foi morto, foi assassinado, e a igreja se dispersa. À primeira vista, aquilo parecia uma derrota, um colapso. Imagine, o medo se instala. Homens, mulheres, famílias com suas crianças que se dispersam, eles têm que fugir, porque a perseguição fica acirrada, fica forte, intensa. Então eles têm que correr, que se espalhar, que se esconder. E aquilo, meus santos, que de início parecia um fim, se torna um começo. Deus é assim. Na sua infinita misericórdia, Deus transforma até as situações mais trágicas na nossa vida, Deus transforma num caminho de graça, num caminho de salvação. É um padrão da ação de Deus. Isto é, Deus não permite que o mal tenha a última palavra. Deus é soberano. Então, aquelas situações que nós não escolhemos, perdas, tristezas, frustrações, derrotas, fracassos, aquilo que nós não escolhemos e que de imediato parece o quê? Uma desgraça. Deus, na sua bondade, faz uma ocasião de crescimento para nós. Nós não vemos. Quando aquelas situações estão acontecendo, nós não vemos crescimento algum. Nós não vemos graça alguma. Mas Deus está agindo em todas aquelas situações. E Deus fará com que tudo aquilo concorra para um bem maior. Nós ouvimos aqui no versículo 21, diz que os discípulos se dispersam, fogem, e eu gostaria que vocês compreendessem o sofrimento deste povo. Com criança, se fugiu, deixou até o pouco que tinha. Então é uma situação de crise, de sofrimento, de frustração. Parece que Deus nos abandonou. Aquilo não foi experimentado como algo bom,
como algo interessante, mas diz aqui, versículo 21, e a mão do Senhor estava com eles. E muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Então, meus irmãos, os discípulos se espalham, fogem, e porque eles fugiram, o Evangelho começa a ser pregado em outros lugares. Diz aqui que eles vão para várias regiões, alguns deles habitantes de Chipre e da cidade de Cirene chegaram a Antioquia, mas se espalharam para várias regiões. E lá em Antioquia eles começaram a pregar o Evangelho aos pagãos, aos gregos. Até então, só se pregava Jesus Cristo para judeus. Era essa a atitude comum. Mas como eles se dispersaram, aquilo se tornou uma fonte de graça para tantas outras pessoas. Meus santos, eu não quero aqui romantizar o sofrimento. Eu não quero romantizar este sofrimento humano, esta tragédia humana, que foi a perseguição. Isto é, o fracasso, aquilo foi, humanamente falando, foi ruim. A perseguição, a injustiça, tudo aquilo foi muito doloroso. A morte de Estevão foi uma tragédia humana. Imagine, Estevão foi apedrejado, morreu a pedradas. Então não quero aqui romantizar, mas Deus pode, e Deus gosta disso fazer. Ele que não provoca o mal, mas Deus, na sua soberania, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele faz com que os momentos de crise sejam ocasião de purificação e de reposicionamento de prioridades em nossa vida. Que as perdas possam se transformar numa ocasião de amadurecimento este que talvez não viesse de uma outra forma. Então Deus permite o fracasso para nos libertar de ilusões que nós criamos na nossa cabeça, e aí que nós retornemos ao caminho certo, colocando em primeiro lugar aquele que é o primeiro na nossa vida. Então são situações adversas, dolorosas, mas que Deus está no comando e Deus não permite, repito, que o mal tenha a última palavra. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Na lógica humana, era só desgraça, era só sofrimento, era só perseguição. Mas na lógica de Deus, era o início de algo novo para eles e para toda a igreja. Meus irmãos, o que é que esta palavra nos ensina? Nos ensina a uma maior confiança, a uma fé verdadeira nos momentos de obscuridade na nossa vida. Que cada um aqui, olhando para a sua vida, as circunstâncias da sua vida, aquilo que tem feito você sofrer, aquilo que tem feito você ficar meio angustiado, incerto, né? Inseguro, com as incertezas do futuro. Não tem coisa que infelizmente nos tire mais a paz do que as incertezas do futuro. Isso é fonte de ansiedade. Uma coisa é uma ansiedade, é um medo diante de algo real. Tem um cachorro grande, solto,
latindo em cima de mim, meu coração acelera, a ansiedade vai a 1000. Isso é importante para que eu tenha ligeireza nas pernas para correr ou para enfrentar aquele cachorro que está latindo furioso diante de mim. Eu pegar um pau e vou enfrentá-lo. Outra coisa é o medo de algo que não está presente. Isto é, você não tem como pegar um pau e bater na cabeça daquele medo, porque aquilo está tomando conta do seu coração. E, como diz Santa Teresa d'Ávila, a fantasia é a louca da casa. Nós somos experts em criar loucuras na nossa cabeça. E aqueles medos se tornam cada vez maiores, mais assustadores, mais insolúveis. Não há solução para aqueles problemas, para aqueles medos. A ansiedade toma conta do seu coração. Mas quando você, meu santo, tem fé na soberania de Deus, tem fé na bondade, na misericórdia de Deus, você pode, mesmo em meio àquela situação pesarosa, difícil, você pode descansar e dizer: Deus não permitirá que o mal tenha a última palavra. Pode ser até que todos os meus medos se realizem, mas Deus tirará um bem maior de tudo isso. E o seu coração descansa. Eu não estou dizendo que os males não nos atingirão, mas Deus não permitirá que aqueles males prevaleçam, sejam a última palavra. É isso que nós vemos na vida aqui da igreja nascente, e é isso, meus santos, que deve fazer com que nós, conhecendo Deus como Ele é, como Ele age, como Ele é bom, como Ele é misericordioso, como Ele é todo poderoso e nada está além do seu poder, Ele pode fazer todas as coisas. Isso deve fazer o nosso coração descansar. Então vamos lá, que cada um aqui, olhando para o seu coração, quem não tem um medinho ou um medão escondido? Quem não tem uma ansiedade mordendo a nossa alma? Todos, uns mais, outros menos. Façamos desta ocasião um momento, façamos deste medo uma ocasião de crescer no amor e na confiança. Dizer: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E aí você diz isso chorando, com o coração apertado, porque às vezes você já não tem nem mais controle sobre as suas emoções, mas você tem, a sua inteligência está aqui, a sua vontade. Você diz: eu quero ter fé, independentemente dos meus sentimentos, mas eu quero e eu tenho fé, e Deus quer que eu tenha fé. E você diz: Jesus, eu confio em vós. E você vai ver que quanto mais você vai crescendo na fé, em atos de fé, esta mesma fé vai reger inclusive os seus sentimentos. E você se tornará cada vez menos entregue às suas emoções, e se tornará cada vez menos uma folha agitada pelo vento, mas um homem e uma mulher alicerçados na rocha. Que esta palavra, então, meus santos, nos ensine a crer, a confiar na obscuridade da vida, para que, assim como os discípulos, nós também experimentemos que o mal
nunca terá a última palavra na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.